Esta é uma reprise do programa 030, Violência Urbana, Milícias, Religião e Bolsonarismo, com o escritor e jornalista Bruno Paes Manso, realizada no dia 13 de agosto de 2021. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu estou conversando hoje com Bruno Paes Manso, que é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP. O Bruno é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e é autor do livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, e coautor, juntamente com Camila Nunes Dias, do livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime do Brasil. Seja bem-vindo, Bruno. É uma grande alegria ter você aqui conosco no Radar Direitos Humanos. A alegria é minha, Rodrigo. Obrigado pelo convite, falar com você e com seus ouvintes. O tema da nossa conversa é justamente milícias, conservadorismo, violência e a participação das organizações religiosas. Eu te pergunto, em primeiro lugar, à primeira vista, as facções criminosas e organizações religiosas deveriam estar em polos antagônicos, né? Tanto polos de ideologia, polos de objetivo. Porém, nós temos visto inúmeras notícias de uma estreita vinculação, uma atuação conjunta desses tipos de organizações em todo o Brasil. A que nós podemos atribuir este fenômeno? Olha, Rodrigo, eu venho pesquisando esse tema dos homicídios há muitos anos já, desde aqui de São Paulo, sobre os homicídios e depois pesquisando sobre o PCC, agora sobre as milícias. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi um papel muito importante feito pelas igrejas evangélicas, católicas, pentecostais, não pentecostais, para enfrentar esse desafio da violência, enfim. Inclusive, muitos dos meus entrevistados são ex-matadores, ex-traficantes que haviam se convertido, né? E isso, para mim, sempre me impressionou. Inclusive, é um dos temas que eu quero pesquisar agora, né? Depois que eu acabei esse livro, um pouco esse trabalho. Só que existem, claro, exceções e desvirtuamentos, né? Principalmente, eu acho que no Rio de Janeiro isso é mais assintoso. Assim, São Paulo, sinceramente, para mim, não é muito claro. No caso do Rio de Janeiro, sim, já tem os casos mais conhecidos e mais ostensivos de traficantes que passaram a se apropriar desse discurso religioso e das metáforas bíblicas e tudo mais para a construção de um inimigo, né? E para a construção também, ao mesmo tempo, de um discurso sagrado para justificar sua própria violência, né? Então, eu acho que são desvirtuamentos muito próprios do Rio, né? Eu acho que o Rio é muito evidente isso, porque a própria polícia e o crime se misturam, né? Hoje a polícia é uma das protagonistas do crime lá no Rio de Janeiro, pelas milícias, né? Pelos grupos paramilitares. Então, essa confusão entre o certo e o errado se embaralhou. Tem um bandido famoso lá no Rio, dos anos 70, que era o Lúcio Flávio, que ele era sempre preso, né? E já tinha sido condenado a anos de cadeia, ficou muito famoso porque também tinha fugas cinematográficas, essas coisas, e ele reclamou porque a polícia cobrava muito dinheiro, propina dele, e só ele ia preso. Ele reclamou, pô, gente, polícia é polícia, bandido é bandido, não dá para se misturar. Desde os anos 70 já tem essa reivindicação, né? Eu sou bandido, vocês são polícia. Tem que ser, mas essa mistura não sempre esteve presente. E eu acho que isso fez com que houvesse uma confusão de certo e errado, de valores, inclusive nessa cena criminal, né?
Então, esse discurso e essas simbologias sagradas da Bíblia tal passaram a ser usados por traficantes e criminosos que passaram a se colocar como representantes de uma facção divina, né, protegida, ou que representasse valores sagrados, né, e os inimigos seriam aqueles que deveriam ser combatidos e exterminados. Então, como é que casa esse discurso com o discurso de alguns religiosos, né? Eu acho que é o discurso da guerra, é o discurso do conflito, o discurso dos inimigos, da construção de inimigos e bodes expiatórios como os responsáveis pelo mal, pela culpa, pelos problemas do mundo. E quando você tem essa visão muito simplista de que os problemas são os outros, ou que de algumas categorias da população são as culpadas pela desgraça do mundo ou pelo mal no mundo, você tem um discurso violento e de guerra, né? E aí você tem uma afinidade entre pessoas que, de fato, estão na guerra e usando a violência, né? Então, eles acabam se casando. Então, você tem lá no Rio o Peixe, o Bonde do Peixe, que é um traficante que hoje domina a comunidade e a região lá de Parada de Lucas e Vigário Geral, que colocou uma bandeira de Israel na comunidade e transformou aquele lugar no complexo de Israel. Você tinha o Fernandinho Guarabu, que era um traficante do Morro do Tidembê, que tinha Jesus Cristo pintado no antebraço, e que proibia no Gato.net, lá que ele vendia, na conexão pirata dele de internet, vídeos pornôs, né? Porque ele era um traficante de Cristo. E você tem essas distorções que são excepcionais. Eu acho que é ruim porque são casos anedóticos muito interessantes e emblemáticos, mas eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não generalizar, né? De apontar os aspectos que permitem que isso aconteça, mas reconhecendo também o trabalho. Eu acho que é um trabalho social muito importante de pessoas que estão envolvidas com esse drama, que é a miséria, que é a violência, e muitos religiosos têm um papel incrível nesse sentido. Eu sou fã de trabalhos nas periferias e acompanho, então é importante sempre fazer essa ressalva, né? E partindo desse ponto de conexão, dessa questão da guerra, dessa ideologia de nós e os outros, né? Que outras interações nós podemos identificar entre milícias, organizações religiosas e essa crescente onda de conservadorismo que vem invadindo não só o Brasil, mas o mundo inteiro? Eu acho que tem esse fenômeno aí que a gente está tentando entender, né, Rodrigo? A assunção, a chegada do bolsonarismo ao poder, né, que de alguma forma ele teve uma fatia importante de eleitores evangélicos, né, e muito também como um porta-voz dessa visão mais conservadora, né, de um discurso tentando, de alguma forma, resgatar ou discutir valores relacionados ao conservadorismo, ligados à família e tudo mais, né? E acabaram, de alguma forma, os evangélicos acabaram vendo no bolsonarismo um representante desses valores, né? Eu acho isso, para mim, isso sempre foi muito instigante e curioso, né? Porque qual era uma pergunta que eu me fazia, né? Por exemplo, no caso, ele surge esse discurso e essa onda bolsonarista na esteira do mensalão, né? Do mensalão e da Lava Jato, do lavajatismo e do petrolão, né? Da crise de 4 anos política que começa a se fortalecer depois de 2014, com o surgimento da Lava Jato. São 4 anos de denúncias sucessivas de esquemas de corrupção e tudo mais, que de alguma forma criminaliza a política, criminaliza os políticos. Eu acho que havia problemas, eu acho que isso é inegável, né? Os problemas que existiram durante a Nova República em relação ao financiamento de campanha ao Caixa 2, isso é um problema evidente, existente no sistema, né? Mas isso, de alguma forma, ao longo da Lava Jato, serviu para criminalizar a política, né? E quando você para de acreditar na política, você fica se perguntando qual vai ser a solução para as mediações de conflito e para a desordem.
para a construção de autoridade, né? E, de alguma forma, o bolsonarismo, com esse discurso da guerra e do cidadão de bem e a construção de inimigos, a partir desse contexto de crise, né, política e econômica, casou muito bem com os medos e os anseios das pessoas, com a sensação de vulnerabilidade das pessoas, que viviam em 2018 uma crise política e econômica muito grande, descrentes da nova república e da política, em busca de um alívio ou de uma sensação de calma, alguém que oferecesse alguma luz, né? E aí, esse discurso do bem contra o mal, esse discurso da guerra, esse discurso do inimigo responsável por todos os males, o corrupto e tudo mais, acabou casando demais, né? E ao mesmo tempo, de uma verdade, né? Uma verdade absoluta e até que conta e contempla uma certa crença não tão crítica em relação a tudo aquilo que vem sendo afirmado, né? Então, de alguma forma, eu acho que essas falas bolsonaristas, muito assertivas e muito contundentes e emotivas, né, que lidam com a emoção das pessoas, com medo, né, com a sensação de vulnerabilidade, lhe oferecendo uma oferta de calma, né, quase, como se ele fosse a solução para isso tudo. Isso contava com pessoas que buscavam algo para acreditar também, né? Em certas mitologias e certos... Eu acho que, de alguma forma, foi um diálogo que acabou casando e que veio, ao mesmo tempo, ser reforçado por um discurso de valores, né? Muitos deles relacionados à família, muitos deles relacionados a valores tradicionais, que são importantes para a cultura nacional, né? Então, você tinha um momento hoje que a gente vive, um momento de muita novidade, de muita transformação em relação à questão de gênero, em relação à questão familiar, em relação à questão de costumes, certos avanços urbanos típicos da cidade, né? Da cidade e do mundo, né? Todas essas discussões sobre direitos individuais e sobre identidades individuais, que torna o mundo muito confuso para muita gente que veio do ambiente rural, que tem uma cultura rural, que se vê amedrontada diante de todas essas novidades, né? E o discurso conservador, né, nesse momento, ele fala, gente, vamos voltar ao passado, é quase um discurso reacionário. Aquele tempo eu conhecia, aquele tempo eu entendi o mundo. Aquele tempo o homem branco tinha seu papel e eu me entendia, me enxergava nesse papel, existia uma certa ordem. E essa ordem, de alguma forma, está meio desfeita, porque tem grandes novidades e grandes debates sendo propostos. Então, ele surge também, mais uma vez, como um discurso que mostra e fala sobre o conhecido, sobre um ambiente quase anos 50, rural, também, que leva um certo conforto, né? Então, é mais um inimigo que está querendo promover a desordem, que ele se coloca do lado daqueles que são a favor da ordem, como um guerreiro em defesa desses valores, tal. Então, eu acho que isso acaba fazendo sentido, né, para as pessoas que estão ouvindo. E ele acaba sendo eleito. E isso é uma coisa que eu sempre me perguntava, como um sujeito que durante 27 anos fez apologia à violência paramilitar e o assassinato de bandidos, por exemplo, era uma coisa que ele se fez a partir daí. Como é que uma figura dessa, que era irrelevante durante tanto tempo, passa a ser vista como uma solução para 60 milhões de pessoas, né? E aí eu acho que isso dialoga com uma questão muito cara ao brasileiro, que o brasileiro, historicamente, por ter instituições muito frágeis, acredita que a violência é um instrumento de ordem. Acredita que a violência significa também autoridade, desde que ela seja usada contra aqueles que são vistos como os inimigos. Então, alguém que tem um discurso de defesa da violência, desde que essa violência seja voltada contra aqueles que são desenhados como os inimigos, ela é vista como alguém com credibilidade. É impressionante isso, a gente constatar isso nos dias de hoje, né? Apesar da difusão de conhecimento e tudo mais, como tanta gente ainda continua acreditando nisso, né? Então,
houve essa tempestade perfeita e essa figura doentia que a gente está vendo hoje, né? Uma figura doentia com vários problemas cognitivos e problemas de caráter, né? O pessoal acaba sendo vista como representante de uma solução para 60 milhões de pessoas, né? Então, existe pelo menos um ponto positivo nisso, que a gente precisa se repensar como país, né? O que deu errado? Por que a gente acreditou nessa falácia, né? Eu acho que a gente vai ter que enfrentar essa questão, né? Bruno, e nesse contexto tu falasse de tempestade perfeita, uma conjunção de fatores que nos trouxeram até aqui, como tu achas que essas questões todas influenciaram, né, para configurar aquilo que já foi denominado como voto de cabresto, mas que agora nós poderíamos falar do voto do cajado, uma dominação da liderança religiosa em relação às escolhas, nos processos eleitorais, especialmente no contexto da localização dessas igrejas ou organizações religiosas nos locais que são dominados pelas milícias ou pelo tráfico? Esse vai ser um desafio, né? Sempre. Eu acho que é um desafio histórico, não só do Brasil, como de diversos outros países, né? Eu acho que isso é uma questão mundial mesmo, cultural, em relação ao papel das lideranças carismáticas, por exemplo. Isso fez parte da história do mundo, né? Essas autoridades carismáticas sempre fizeram parte dos contextos de diversos países. Eu acho que surge agora no Brasil, contudo, uma questão que vai muito além disso, que é a junção dessa questão, né, das lideranças carismáticas, com o surgimento de grupos paramilitares que impõem o voto para pessoas que vivem em determinados bairros, e não só impõem o voto, como impedem o surgimento de candidaturas oposicionistas nos territórios onde eles vivem, que é o caso das milícias. Então, você tem diversos... Hoje, a gente tem um levantamento aí feito a partir de dados do Disque Denúncia, que no Rio de Janeiro, mais de 50% do território da cidade é controlado por grupos milicianos. E esses grupos milicianos, além de falar em quem as pessoas devem votar, apesar de ainda o voto ser secreto, as pessoas têm a possibilidade de não votar nos milicianos, mas eles não permitem o surgimento de candidaturas de oposição. E, ao mesmo tempo, vão sendo eleitos no parlamento, criando leis que favorecem a flexibilização do trabalho das instituições. A gente pode ver como isso, em nível federal, pode ganhar uma escala inimaginável quando você tem deputados hoje e políticos que defendem a flexibilização de leis sobre o controle de fuzis e de balas e munições para fuzis, que era controlada pelo Exército, e cada vez mais os parlamentares estão fragilizando esses controles, permitindo que os fuzis cheguem nas cidades. E hoje o fuzil, por exemplo, é o principal problema da segurança pública no Rio de Janeiro, né? Fuzis que furam balas e paredes que não adianta nem esconder atrás de paredes, que você vai ser atingido por essas balas. Então, como a eleição, o voto em políticos desse tipo de visão, com esse tipo de visão de mundo, acaba flexibilizando por dentro a capacidade de controle das instituições e fortalecendo o poder desses grupos, né? Então, esse é o nosso principal desafio nesses territórios, né? O surgimento no parlamento e a influência que acaba tendo no judiciário. Aqui, hoje em dia, tem outro aspecto muito importante, que esses grupos estão tendo uma influência crescente com o dinheiro da droga, inclusive, das facções. A lavagem de dinheiro está sendo feita, em muitos casos, na grilagem e na ocupação de territórios e na construção de bairros e condomínios para lavagem de dinheiro. E isso está adensando as cidades em bairros periféricos, né, que depois acabam sendo legalizados. E isso está adensando as cidades, destruindo o meio ambiente urbano, que já é muito destruído, né, vamos dizer assim,
aqui em São Paulo, nos arredores das represas que abastecem a cidade de água, mas você tem isso em escala nacional, e a gente pode pensar, inclusive, em novas cidades surgindo no meio da Amazônia, em áreas de garimpos, invadindo terras indígenas, que, ao mesmo tempo, as populações acabam sendo dominadas por autoridades violentas, que passam a ser eleitas e se transformam em autoridades legítimas a partir do dinheiro do crime. Então, é um risco muito grande que a gente precisa ficar atento e que tem ameaçado nossa democracia, que é o dinheiro do crime entrando para a formalidade e sendo capaz de levantar grandes bairros e cidades, adensar cidades, e se eleger e entrar para as instituições democráticas, né? Então, de alguma forma, eu acho que o bolsonarismo é um pouco isso, né? É um discurso, é uma espécie, se confunde com uma espécie de discurso milicianista, que é antilegalista, né? Então está sempre atacando a Constituição, está sempre atacando o Estado de Direito, está sempre atacando os limites, as forças policiais ou paramilitares, para que ele possa se impor pela força e continuar no poder pela ameaça e pela força e pelos votos daqueles que passam a estar do lado dele, né? É um momento muito delicado que a gente precisa estar atento. E como superar, Bruno, essas conexões, esses pontos de conexão? Como é que nós podemos, enquanto sociedade, suplantar, escapar dessa armadilha? Eu acho que não tem outra solução a não ser a política e os instrumentos oferecidos pela democracia. A gente não tem outro caminho, né? Então, a gente precisa eleger pessoas comprometidas com o Estado de Direito, a gente precisa evitar votar no parlamento em pessoas ligadas a esse universo criminoso, né? Eu estou dizendo aqui o óbvio, mas não tem muita saída a não ser pela disputa política, né? E pelo convencimento, pela conversa, pela reflexão pública, pelo diálogo e pelo fortalecimento de pessoas comprometidas com esses ideais. Eu acho que o caminho é esse, mas é um caminho longo e difícil, que a gente vai apanhar bastante ainda durante o processo. E na tua análise, na tua opinião, qual é o papel que as organizações religiosas, a religião institucionalizada, mas não apenas aquilo que está nas instituições, mas também os movimentos religiosos de base, a articulação das pessoas que partilham qualquer tipo de crença, qual o papel dessas instituições, desses movimentos para a promoção, para o avanço, para a defesa dos direitos humanos nesse contexto tão adverso que estamos hoje? Eu acho que é um papel que muitas instituições sempre tiveram historicamente, que é estar do lado da democracia, né? É estar do lado da luta democrática, né? Reforçar esse apelo e esse debate na garantia de direitos, na garantia da defesa de liberdades. Foi feito durante a ditadura, Dom Paulo Evaristo Arens, James Wright, enfim, tem várias pessoas, o Henry Sobel, de diversas religiões, sempre tiveram presente na luta da sociedade civil. Eu acho que são debates diferentes, né? São debates, a questão religiosa e a questão política são duas coisas que fazem parte de esferas diversas, né? Uma diz respeito ao sagrado, outra diz respeito mais à discussão sobre a realidade, o cotidiano. Apesar de serem discussões diferentes, né, de esferas diversas, no dia a dia, eu acho que as igrejas, de alguma forma, como tem feito, precisam continuar fazendo o que vem sendo feito historicamente, mantendo esse compromisso com a democracia, com as instituições republicanas e democráticas. Eu acho que é meio por aí, né? Extremamente relevante esse processo de refletirmos, né, enquanto indivíduos, enquanto pessoas,
do nosso papel no contexto social, nas diversas esferas nas quais nós participamos, como tu disseste ali. Mas o contexto religioso, ele agrega essa dimensão do sagrado, ele agrega essa perspectiva que me parece se encaixa muito bem naquilo que se chama de messianismo. Então, alguém que vem inspirado ou inspirada pelas forças divinas, e que vem enviado ou enviada pela divindade para me salvar. Isso pode ser um aspecto de libertação, de emancipação, de reconhecimento mútuo, pois se eu estou sendo salvo, as outras pessoas também estão sendo salvas, né? Ou se eu não estou sendo salvo, tem outras pessoas que comigo enfrentam as vicissitudes. Mas essa perspectiva do messianismo também carrega consigo um perigo, né? Um perigo da alienação. Um perigo de que alguém pode se arvorar de enviado ou enviar e assim aliena seus companheiros e companheiras nessa jornada terrena. E nesse contexto da política, o messianismo também se apresenta relevante, não achas? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem uma grande questão aí que faz parte de diversas sociedades, que é por que as pessoas obedecem? Por que as pessoas seguem determinados líderes, né? E como é que você constrói uma liderança democrática e racional nos tempos de hoje? É muito difícil, né? Você fazer com que as pessoas respeitem ou sigam determinada liderança, porque elas representam os valores coletivos construídos em uma sociedade que pretende garantir direitos para todo mundo, né? O que constrói a autoridade normalmente hoje é justamente esse viés mais populista que acaba construindo essa autoridade não como representante de um contrato coletivo e democrático, mas como alguém que representa uma facção iluminada ou abençoada ou protegida por Deus, enfim, que a gente possa pensar, mas enfim, os cidadãos de bem contra aqueles que representam um atraso ou o mal, ou que representam os inimigos, né? Então, é muito mais fácil você construir uma autoridade a partir desse discurso, né? E eu acho interessante eu acho que uma das coisas que me parece mais revolucionárias do cristianismo, né, que eu acho que ajuda muito a gente a refletir, é o discurso anti-inimigo de Jesus Cristo, né? É curioso como você tem uma coisa que é quase irreprodutível no dia a dia, é a coisa mais provocativa, pelo menos no meu ponto de vista, do discurso de Jesus Cristo, que é oferece outra face, ou veja o seu inimigo como seu irmão, né? É justamente a desconstrução desse discurso para a tentativa de construir um discurso que contemple a todos, né, como iguais. E como é que você constrói esse discurso que faça sentido para todo mundo? É pela política, não é pela violência. É pelo diálogo, é pela conversa, é pelos pactos, é pela socialização, pela tentativa de você enxergar o outro como alguém parecido com você e tentar construir um laço de apoio e de ajuda. Não que seja fácil, é muito difícil, a gente sabe, as pessoas que vivem em bairros violentos, vivem dramas diários, como é que você lida com isso? Então, a gente, ao mesmo tempo que tenta construir isso, você precisa lidar com o medo do dia a dia, de perder a vida e tudo mais. E por isso que os discursos populistas, eles se fortalecem, né? Porque é muito fácil você ter esse discurso do inimigo e da morte àquele que você não deseja, que você acha que te ameaça. Mas eu acho que é interessante,
ao mesmo tempo que desde sempre faz parte do cristianismo essa provocação, né? E essa provocação é uma provocação política, é uma provocação que faz parte hoje do dia a dia, é uma provocação que nos leva a pensar qual é o papel da política para construir uma sociedade mais forte. Como é que a gente pode deixar a violência de lado na medida do possível? Óbvio que o Estado democrático tem o papel de garantir a lei pelo uso da força, né? O Estado moderno, ele se caracteriza por exercer o monopólio legítimo da força em defesa de um contrato coletivo, mas é justamente para acessar a violência dos covardes, né? E para garantir os direitos individuais de uma comunidade. E é isso que é a política no Estado moderno, né? E por isso que a gente não pode admitir que grupos tirânicos e criminosos passam a exercer a violência nos territórios e submetam populações inteiras desses bairros à opressão em defesa dos seus interesses criminosos, para ele ficar mais rico, né? Então, é isso que o milicianismo e é isso que a desconstrução desse Estado moderno promove. Provocações e reflexões extremamente relevantes nos tempos em que nós vivemos. Eu te agradeço pela tua participação aqui no podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília. Te agradeço não só pela participação, mas, de fato, pelos esclarecimentos e pelas provocações que tu trazes. E antes de concluir, eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais, que tu gostaria de partilhar com nossos ouvintes. Eu que agradeço a você, Rodrigo, o convite, a possibilidade de falar. E espero que isso que a gente esteja vivendo seja um pesadelo momentâneo e que a gente, no ano que vem, no máximo até o ano que vem, a gente consiga se livrar desse problema e superar e amadurecer enquanto sociedade. Que assim seja. Eu conversei com o Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, desejando a vocês saúde, vacina para todas as pessoas. Eu me despeço e nos encontramos na semana que vem. Um fraternal abraço. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.